Eu desconfio, por algum motivo, que quando nós falamos do exterior, muitas pessoas devem imaginar que você deve ter morado no Japão, não é mesmo? É o natural, né? Mas na verdade, não, eu morei na metade do caminho. Eu morei no meio do mundo, no Líbano. Olha, que demais. E como é que foi essa experiência para você? A sua adaptação foi tranquila lá? Na verdade, não foi não, Mi. Na Hum, verdade, foi bem difícil. Eu sempre fui uma pessoa muito independente financeiramente uhum, e então a questão da cultura, essa foi uma questão que pegou muito para mim quando eu iniciei, né, esse uhum, processo de adaptação. Então foi difícil passar a depender praticamente 100% do meu ex-marido, né? uhum, Que na época a gente era casado e tudo eu tinha que ter a intermediação dele, inclusive no trabalho. Eu sou formada em uhum, arquitetura uhum, e para você atuar em outro país, você tem que validar o seu diploma e existe um processo para isso, e na época eu não me senti confiante o suficiente para aplicar, fazendo uhum, provas em outro idioma e tudo mais. uhum, Mas eu tive uma tentativa, mesmo assim, né, com a ajuda do meu ex-marido, onde ele intermediava. Por exemplo, eu fiz o projeto da nossa casa, que legal. mas aí a gente teve que contratar um engenheiro para ser o responsável, né, Aham, legal da obra. uhum, E o pai da minha filha, ele fez todo o acompanhamento da obra, intermediando com os prestadores de serviço lá na época. uhum, Fora isso, eu fiz layouts, de comerciais, mas sempre dependendo da intermediação dele, né, tá. do meu ex-marido. E quando a gente acabou que se separou, Uhum, aí a minha realidade mudou. Na verdade, quando a gente se separou, eu vim para o Brasil tá. primeiro. Aham, Então, depois, no meu retorno, o recomeço foi também árduo, tá. pelo fato de não ter, né, como trabalhar Uhum, com uma certa restrição no diploma, inclusive pela minha idade também. Né? uhum, Você sabe que depois dos cinquentinha fica mais difícil você se posicionar no mercado formal de trabalho. uhum, sim. Então, isso foi um grande. Você tinha aí alguns obstáculos a serem vencidos. Aham, Então, apanhei bastante, sim. assim, tentando, né, me posicionar nesse sentido de conseguir ter uma remuneração que pudesse me manter, com aluguel, com alimentação, com o básico necessário para você sobreviver num país estrangeiro. Então, Uhum, fui morar num foyer, que era muito mais barato, mas antes disso, aham, cheguei a trabalhar como babysitter para ter um lugar para morar e para ter como me alimentar, salvar um pouco da pequena reserva que eu ainda tinha levado para o Líbano. uhum, E depois também trabalhei em restaurante, um restaurante macrobiótico, uhum. onde eu fiquei um mês, porque eu vou te dizer, foi uma experiência duríssima para mim. Trabalhei Nossa. com, trabalhei com outras meninas que eram estrangeiras também, Aham, até que finalmente fui fazendo as minhas coisinhas, as minhas artes, tentando vender as minhas godivas. uhum, E junto a isso, nesse período, eu acabei encontrando uma amiga, uhum, e aquela coisa do nada é por acaso, né? A aham, sincronicidade, uma amiga brasileira que era professora de português
como língua não materna no Centro Cultural do Brasil, no Líbano. Olha que legal. Aí ela me disse, me convidou para a gente tomar um cafezinho e a gente lá conversando. Então ela me disse que tinha uma vaga que poderia abrir em breve, que era para eu ficar meio de olho lá nos editais. Uhum. E assim foi. Li o edital, me preparei para o processo. Tinham 3 fases: Hum. redação, entrevista, uma aula, uma Ah, demonstrativa. você dá uma aula, né? Para eles verem. Você tem que Ah, preparar, eles escolhem um tema e você prepara, isso fazia parte do processo. olha só. Aham. E aí eu fui aprovada, Ai, que eu joia. passei, e isso daí, aí sim, aí mudou o meu jogo ali, minha vida totalmente se transformou de uma Olha. forma muito positiva, né? Ah, Então, nessa hora, eu acho exatamente isso, que quando você começa a dar a aula, aham. valorizando a sua cultura, Uhum. valorizando o que você tem na sua bagagem, que naquele primeiro momento parecia ser uma coisa supostamente negativa, né, que Hum. era, seria um obstáculo, ela passa a ser o seu maior valor, né? Então, eu não tinha ideia do valor que o português tinha até então. Eu não Olha. tinha a ideia que você pudesse ser bem remunerada ensinando a sua língua, que para mim foi perfeito, né? Caiu Ah, assim dos céus. que demais, que demais.